Bom, pessoal, essa é a aula de número 13, a última aula do curso de NR10, módulo 1, né, o inicial, e nós vamos falar sobre combate a incêndio, bom, proteção e combate a incêndio. Então, parece ser muito simples, mas tem algumas coisas que são meio um pouco mais complicadas e às vezes a gente não se dá conta, tá ok? Então, primeiramente, a gente precisa entender o funcionamento do fogo para poder entender também os métodos de extinção. Basicamente, existem extintores próprios para cada tipo de incêndio. Então, quando você se depara com uma situação de incêndio, por exemplo, você não pode sair pegando qualquer extintor que você vê pela frente para poder tentar solucionar o problema, né? Tem um ditado que diz assim, que quando ocorre incêndio, todo mundo vira bombeiro, só que não é bem assim na prática, porque você precisa ter um mínimo de conhecimento para você não piorar a situação ou mesmo até sofrer um acidente aí, tá ok? Então, olha, primeiro vamos entender a teoria do fogo. A teoria do fogo é a seguinte, olha, é um processo químico de transformação e ele é composto por 4 itens, chamado de tetraedro do fogo, né? Antigamente falava só do triângulo, mas não se considerava reação em cadeia, né? Tem que considerar reação em cadeia. Então, quais são eles? O combustível, o comburente, o calor e a reação em cadeia. O que é o combustível? O combustível é tudo aquilo que queima. Tudo que está queimando seria o combustível. Então, madeira, papel, tecido e por aí vai. O comburente é o oxigênio. Sem ele a gente não vai conseguir, o fogo não consegue surgir por conta de faltar um item da reação do tetraedro do fogo, tá bom? Aí o terceiro é o calor, precisa ter temperatura também suficiente para poder pegar fogo. E o quarto é a reação em cadeia, ou seja, tem que estar todos eles juntos numa mesma situação e ter uma ignição, tá bom? A propagação do fogo, ela pode acontecer pelo contato da chama com os combustíveis, ou através do deslocamento de partículas, ou pela ação do calor. Existem 3 tipos de propagação, ou a condução, onde o próprio material ele transfere o fogo, né, para o restante do material, a convecção, que é uma massa de ar aquecida, que ela transfere também o fogo para outras áreas, é o que acontece muito em prédios, né, por isso que tem um sistema de isolamento de escadas, tem aquela situação da exaustão que é utilizada, porque justamente para poder drenar essa massa de ar aquecida, porque ela leva, então o fogo que está numa determinada área, ele leva esse fogo para outras áreas que não estão pegando fogo e acaba incendiando também. E a irradiação, que é quando o calor se transmite por ondas caloríficas através do espaço, tá bom? Então, quais são os pontos de temperaturas importantes do fogo? O ponto de fulgor é o ponto de fulgor e o ponto de combustão e de ignição. O ponto de fulgor é aquele em que o gás, que o combustível, ele solta o gás, tá? Só que ele não pega fogo sozinho. E se você puser fogo nele, ele queima, mas na hora que você tirou, ele apaga. Tá bom? O ponto de combustão, a mesma coisa, é uma temperatura do combustível, que ele solta os gases, os vapores inflamáveis, só que se ele entrar em contato com o fogo, ele não apaga mais. Mesmo que você tire, ele não se apaga mais, ou seja, ele segue queimando. E a temperatura de ignição, o ponto de ignição, é aquele em que ele entra em combustão só pelo contato com o oxigênio. Ou seja, já está numa temperatura que a hora que você colocou oxigênio, ele pega fogo. Então, ó, quais são os principais pontos e temperaturas de alguns combustíveis aí, os mais comuns aí? O álcool, ó, a 12,6 graus, ele começa a soltar os gases inflamáveis, tá? Mas não pega fogo. Já a ignição dele, a 371 graus acontece. Então, se você esquentar ele até 371 graus, ele vai pegar fogo. A gasolina é menos 42 graus. Por isso que o posto de gasolina ele cheira a gasolina, né? Por conta disso. Menos 42 graus ele já está no ponto de fulgor, ou seja, o gás já se desprende do líquido, né? E ele fica no ambiente ali. A ignição é 257 graus, o querosene 38 a 73 é o ponto de fulgor e o de ignição 254 graus Celsius. A parafina 199 de fulgor
e 245 de ignição, tá bom? Classes de incêndio, que é a parte mais importante da nossa aula sobre combate a incêndio. Por quê? Os incêndios eles são repartidos em 4 classes conforme o tipo de material. Por que é preciso repartir? Porque você precisa saber como apagar cada um deles. Então, a classe A são os materiais sólidos, queimam superfície e deixam resíduos, bases e cinzas. O que é? A classe A. A classe A são os materiais madeira, papel, a gente vai olhar com mais detalhe. Classe B são os combustíveis líquidos inflamáveis. E a classe C são os materiais elétricos, motores, painéis. E a classe D são os metais pirofóricos, tá bom? Alumínio, antimônio, magnésio. Então, repassando, classe A são materiais sólidos, madeira, papel. Classe B, inflamáveis, combustíveis inflamáveis. Classe C, materiais elétricos. E classe D, metais pirofóricos. Quais são os métodos de extinção? A gente falou lá atrás a respeito do tetraedro do fogo, né? Então, para você extinguir ele, o fogo é uma reação química, né? Reação química que você junta alguns componentes e ele te traz um resultado. O fogo é isso. Então, para você extinguir ele, você precisa eliminar um dos itens. Eliminando um dos itens, você consegue extinguir o fogo. Então, você pode fazer o resfriamento, que você estaria tirando então o calor, né? O abafamento, você tira o comburente, o oxigênio, tá bom? E o isolamento, você tira o combustível, você tira o próprio material. Aí está a explicação aí, ó. Comburente, resfriamento você tira o calor, o abafamento o comburente e o isolamento você tira o combustível, tá bom? Existe um outro método de extinção que é a extinção química. Você joga um produto químico no fogo e ele vai agir nas moléculas do material combustível e ele vai interromper essa reação química, tá bom? Extintores. Sabendo agora dos tipos de incêndio, você vai precisar saber também que existem extintores próprios para cada tipo de incêndio. Então, se você for usar incêndio em classe A, por exemplo, que é madeira, papel, você vai usar água pressurizada. Então, sempre na frente do extintor vai estar lá marcado qual que é o tipo de incêndio que ele consegue apagar. Isso é extremamente essencial para você pegar o extintor, senão não precisa nem pegar ele na parede, nem pegue. Se você não for ler isso e não saber interpretar, ou ler e não saber interpretar, não pode nem usar o extintor, porque senão você vai se acidentar, tá bom? Às vezes, uma boa vontade, uma proatividade, ela pode ser muito ruim, porque ela pode trazer consequências, tá ok? Então, água pressurizada é para apagar incêndios de classe A, madeira, papel e por aí vai. Olha, uma nota importante, nunca use a água, né, que é a água pressurizada, em incêndios de classe C e D. Classe C, você lembra lá que é o material elétrico, e a D, metais pirofóricos. Se você jogar água no metal pirofórico quando ele estiver pegando fogo, ele explode, tá bom? E nunca use jato direto na classe B. Aí, gás carbônico. O CO2, aí sim esse pode ser usado para incêndios de classe C. É aquele que tem uma corneta na ponta, né? Solta um gás branco, né? Esse sim pode ser usado para incêndios de classe C, que são em equipamentos elétricos, tá ok? Aí você pode falar assim, mas se tiver tudo desligado eu não posso usar o extintor de incêndio de classe A? Não pode. Por quê? Porque você vai acabar com a isolação do material elétrico, depois você nunca mais consegue fazer ele retornar ao estado inicial, tá bom? Ele age por abafamento, né, podendo ser utilizados nas classe A e na classe B em ambientes fechados, tá ok? Porque ele causa também o resfriamento. Pó químico. O pó químico é para incêndios de classe B, né? Os combustíveis, inflamáveis. Age por abafamento, podendo também ser utilizados na classe A e C. Ou seja, você pode usar o pó químico para poder apagar um fogo num móvel, por exemplo, numa pilha de papel, você pode usar ele, muito embora ele é mais caro do que
o classe A, mas poderia usar. O importante é que você leia na etiqueta do extintor para qual tipo de incêndio ele foi preparado, tá bom? O pó químico especial, ele vai apagar incêndio da classe CD, que são os metais pirofóricos, tá bom? Ele age por abafamento. E a espuma, somente as classes A e B, ó, indicado para a classe A e B. Age por abafamento e secundariamente por resfriamento. Pode ter água na sua composição, então você não pode utilizá-lo na classe C, tá bom? Porque ele é como extintor de água. Aí o pó ABC, o próprio nome já diz, né? Ele serve tanto para o A, quanto para o B, quanto para o C, tá bom? E age por abafamento. Aí tem outros agentes também, extintores e tal, mas a gente não vai entrar aqui nos detalhes, tá ok? Muito obrigado. Dúvidas, poste lá no fórum ou mande uma mensagem pelo WhatsApp e faça os exercícios da aula. Muito obrigado.